Subiu para 14 o número de presos suspeitos de participar do assalto milionário a uma empresa de valores no Paraguai. Os investigadores descobriram uma mansão que foi usada para planejar o assalto. Os 4 últimos suspeitos foram presos na noite de ontem, 2 em Cascavel e 2 em Itaipulândia, no oeste do Paraná. A polícia recuperou 4 milhões. Foram apreendidos 7 carros, 2 barcos e até um fuzil .50. E esse mega assalto na transportadora de valores do Paraguai chamou a atenção para a expansão da facção criminosa que começou em São Paulo e que é suspeita de estar por trás desse ataque à transportadora. E, Rodrigo, especialistas em segurança, inclusive, já afirmam que esse grupo está se espalhando por quase todos os estados do Brasil e também por outros países aqui perto na América do Sul. Ô, Ana, já presente em 22 estados brasileiros e tem escritórios também no Paraguai, Peru e Bolívia. Vamos ver como é que foi a expansão na reportagem do Tiago Eltz. Não é de hoje que a facção tem um braço no Paraguai, mas até pouco tempo os bandidos brasileiros negociavam e pagavam os traficantes paraguaios para usar suas rotas para trazer drogas para o Brasil. Mas em junho do ano passado, a organização brasileira usou uma metralhadora .50 capaz de derrubar até aeronaves para fuzilar, no meio da rua, o chefe paraguaio do tráfico na fronteira, Jorge Rafati. Depois deles matarem esse traficante, que era o intermediário, eles se apossaram da rota. Então, a rota é deles. Tanto que eles tiraram outros grupos da rota. Isso aumentou a disputa interna no Brasil, porque é a rota mais viável, a rota mais barata para trazer a cocaína, que não é do Paraguai, ela passa pelo Paraguai. É uma cocaína boliviana que passa pelo Paraguai e entra através da fronteira do Paraguai com o Paraná, principalmente, e vem para ser distribuída através de São Paulo, mesmo do Paraná, para o resto do Brasil. A rota paraguaia é a principal, mas não a única para trazer drogas para o Brasil. E especialistas e investigadores também afirmam que o Paraguai não é o único país vizinho onde bandidos brasileiros atuam. Eles estão no Peru, numa rota de tráfico que passa pela floresta amazônica e também na Bolívia. A polícia de São Paulo já tem informações sobre a facção na Bolívia desde 2008, quando apreendeu uma carta que contava o acerto feito com bandidos do país vizinho. Pelo acordo, os bolivianos mandariam drogas para o Brasil e também armas, que hoje são usadas nos assaltos a banco. No final do mês passado, a Bolívia passou por uma situação parecida com a do Paraguai. Uma quadrilha brasileira atacou um carro forte na cidade de Roboré. Um policial foi morto, $723 mil, equivalente a R$2.280.000 foram roubados e 3 brasileiros foram presos. De acordo com as autoridades bolivianas, todos são da facção paulista. A mesma facção está envolvida nos recentes confrontos de detentos no norte do país. É a guerra pela disputa das rotas da droga nas fronteiras e pelo controle dos presídios em todo o Brasil. Nós entramos em contato com a Polícia Federal em Brasília para saber como funciona o policiamento nas fronteiras do país, mas não tivemos resposta. A polícia descobriu um plano de fuga do chefe da facção criminosa que surgiu nos presídios de São Paulo. O repórter César Galvão, que está na fronteira com o Paraguai, apurou que o bandido mais procurado de São Paulo pode ter planejado 2 ações ao mesmo tempo. Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, teria fugido para o Paraguai. Lá teria coordenado o assalto à empresa de valores e treinado 15 homens para usar fuzis .50 e explosivos. Objetivo: dar fuga ao chefe da facção criminosa paulista, Marcos Camacho, o Marcola, que está no presídio de segurança máxima de Presidente Bernardes, internado e incomunicável. Segundo as autoridades, o plano foi descoberto no meio da semana passada. Equipes do Batalhão de Elite da Polícia Militar de São Paulo foram enviadas a Presidente Prudente e região e estão reforçando a segurança do presídio, onde a tentativa de fuga teria sido decidida porque ele pode ser transferido aí para um presídio federal. E aí, nesse capítulo ainda da violência, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou ontem, como faz todos os meses, os números da criminalidade, de janeiro a março deste ano aqui no estado de São Paulo. Vamos ver alguns dos números. Os homicídios, por exemplo, temos ali, ó. Os homicídios caíram de 890 para 878 no período, isso no estado de São Paulo. Mas o número de vítimas aumentou, de 917 para 942 vítimas. Na capital, os homicídios diminuíram, de 223 para 188. E o número de vítimas também caiu, de 231 para 201. A Secretaria disse que esse é o menor número desde o início da série em 2001.
Por outro lado, na Grande São Paulo, os casos de homicídio subiram de 185 para 232. Vimos chacinas aí nesse período, né? E o número de vítimas saltou de 190 para 250. Na capital, os casos de latrocínio, que são os roubos seguidos de morte, aumentaram de 23 para 34. E os roubos de furtos de veículos diminuíram na capital. E aí é o número que a gente tem, de 9.200 para 8.598. Esses são os números, Chico e Ana.